Olá, sejam todos muito bem-vindos à página do Instituto Espírita Amigo Germano. Eu sou a Nilda, uma trabalhadora da casa, e gostaria de convidar vocês para uma pequena reflexão nesses minutos que estamos aqui, para discutir um pouco, refletir sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e a relação que tudo isso tem conosco, seres espirituais que somos. E seria bem interessante a gente relembrar alguns pensamentos, sentimentos e ações que nós tivemos e que muitas vezes nos colocou um ponto de interrogação, né? No sentido do quê? O porquê que eu estou tendo determinado pensamento, o porquê que eu estou tendo determinado comportamento e assim sucessivamente, né? Então, muitas vezes nós temos, estamos fazendo algumas coisas corriqueiras da rotina do nosso dia a dia, né? Estamos pensando em várias coisas, mas muitas vezes fixo num pensamento e de repente nos surgem outras. E a gente se pergunta, mas por que eu estou pensando isso? Né? Eu não consigo entender o porquê que de repente surgiu esse assunto na minha mente. Né? Ou muitas vezes nos acontecem sentimentos que também não tem nada a ver com a situação. Né? Então, nós estamos lendo um livro, ouvindo uma música, assistindo um programa na televisão, ou fazendo o nosso trabalho da rotina do dia a dia, né? E nos confrontamos com sentimentos como, por exemplo, tristeza. Do nada nos surge aquela tristeza que a gente nem sabe explicar de onde que vem aquilo, e muitas vezes a gente se pergunta, será que vai acontecer alguma coisa? Será que isso é um pressentimento? Né? Que alguma coisa ruim vai acontecer? E aí a gente vê que não acontece nada, né? Muitas vezes sentimentos de raiva. De repente a gente vê o comportamento de alguma pessoa, né? E sente aquele sentimento de raiva, de vaidade, de inveja. E muitas vezes nós nem temos esse comportamento. E por que a gente está sentindo agora? Muitas vezes alguma pessoa nos diz alguma coisa que nos desagrada ou tem algum comportamento desagradável, né? E muitas vezes a gente também guarda aquelas palavras ditas por aquela pessoa, aquele comportamento feito por aquela pessoa, e nós começamos então a dar vazão a sentimentos e pensamentos desagradáveis em relação àquela pessoa, né? Então nós começamos a buscar dentro de nós mesmos o que tem de negativo naquela pessoa para que a gente comece a aumentar uma lista. Então, mentalmente, a gente vai fazendo essa lista negativa com relação à pessoa, né? E cada vez vai aumentando mais, cada vez vai aumentando mais, e chega muitas vezes a um ponto em que a gente está com tanta raiva daquela pessoa que se ela aparecer na nossa frente, o nosso comportamento é de agredi-la. Né? E por que a gente não se dá conta disso? Por que a gente permite que esses sentimentos comecem a aflorar em nós, acompanhados de vários pensamentos extremamente desagradáveis? Né? Ou, por outro lado, muitas vezes, por que a gente tem sentimentos muito agradáveis? Então, a gente está muito bem e, de repente, a gente tem aquele sentimento de alegria, uma alegria tão grande, e a gente pensa, nossa, acho que isso vai acontecer alguma coisa, né? Porque essa alegria é um sentimento maravilhoso, ou então vem aquele sentimento de alegria junto com uma paz muito grande, né? E vários outros sentimentos de tranquilidade, ou então a gente fica tentando resolver algum problema, né? Tentando resolver aquele problema, e, pum, de repente, parece que a gente encontra lá nos folhas do nosso cérebro, ou da nossa mente, a gente vai encontrar a resposta para aquilo que a gente precisava, né? Para resolver determinado problema. E a gente não se dá conta, né, que isso acontece
praticamente todos os dias, em diferentes situações, com diferentes pensamentos, com diferentes sentimentos, mas por muito poucas vezes a gente relaciona isso com o assunto da reflexão de hoje, que a gente encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, em que Allan Kardec fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E é bem interessante porque nesse capítulo, o Allan Kardec inicia na questão 456, perguntando para os mentores espirituais se os espíritos veem tudo que nós fazemos. E eles dizem, então, que eles podem ver, porque eles constantemente estão ao nosso redor, né? Mas eles dizem que cada um só vê aquilo que dá atenção, né? E que eles não se ocupam com coisas que eles são indiferentes, né? E então a gente pode fazer uma relação conosco, né? A gente não fica prestando atenção em todo mundo que passa na nossa frente ou que está ao nosso redor. A gente presta atenção em algumas pessoas, muitas vezes nas atitudes de determinadas pessoas que estão ali nos chamando a atenção. Então a mesma coisa é com os espíritos, né? E muitas vezes tem algumas pessoas conversando, por exemplo, sobre algo que nos chama a atenção, né? Então, dependendo do assunto, a gente dá uma paradinha para ouvir, né? E quantas vezes a gente quer que a pessoa termine logo o assunto, porque a gente tem que sair, eu quero saber como é que terminou a história, né? E a mesma coisa, isso acontece com relação aos espíritos que estão ao nosso redor. E são muitos espíritos que estão ao nosso redor, né? Por quê? Porque existe um número muito maior de espíritos desencarnados do que encarnados, né? Então, a gente sabe que a relação é 1/3 encarnado, 2/3 desencarnados, aproximadamente, né? Então, por aí a gente tem uma ideia que essas dimensões do mundo material e do mundo espiritual estão se intercalando o tempo inteiro. E por isso que existe, então, essa relação tão grande do plano espiritual com o plano material, né? E o que é bem importante para nós com relação a isso é a influência que os espíritos fazem em nossos pensamentos e em nossos atos. E essa é uma pergunta do Allan Kardec para os mentores espirituais, né? Então, é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta exatamente isso: se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E os mentores respondem: muito mais do que imaginas. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Que coisa, né? Então, pessoal, aí a gente fica perguntando, mas como é que os espíritos influenciam os nossos pensamentos? E aí a gente lembra lá atrás, como é que do nada surgem alguns pensamentos que a gente não sabe, que a gente se pergunta, né? Por que eu estou pensando isso? Né? Ou aqueles sentimentos, lembra lá da raivinha que a gente fica quando alguém nos faz alguma coisa e que a gente começa a aumentar a lista, né? Na sua grande maioria são influências que a gente fica recebendo, né? Então, olha, ele te fez isso, ele te fez aquilo, ele é assim, ele é assado, e a gente vai aceitando, né, aquelas influências todas através do pensamento, né? E com isso a gente vai, então, cada vez se unindo mais a esses pensamentos dos espíritos, né? Porque existe uma lei de atração, né? Uma afinidade. E quanto mais raiva a gente fica, né? Quanto mais a gente mastiga todo aquele sentimento, né? Mais a gente vai baixando a vibração e mais a gente vai se permitindo que espíritos de baixa vibração venham, né? Porque eles se interessam por aqueles assuntos, então, quando a gente vê, tem uma legião de espíritos ali nos influenciando para aqueles sentimentos ruins.
Mas o contrário também acontece, né? Quando nós estamos com pensamentos bons, quando nós estamos positivos, quando nós desejamos o bem para as pessoas, quando nós desejamos o bem para a humanidade, o bem para nós mesmos, da mesma forma, tem espíritos que se afinam com os nossos pensamentos e os nossos comportamentos e ficam junto a nós. É por uma questão de afinidade, né? Então a gente não vai ficar visitando um inimigo, a gente gosta muito de visitar os amigos, que são com eles que a gente tem uma afinidade muito grande, né? E isso acontece então com relação aos espíritos. E já aconteceu, por exemplo, de uma amiga me dizer, mas eu nunca ouvi nenhum espírito falando no meu ouvido. Mas acontece que os espíritos não falam com a boca, eles falam com o pensamento. E nós, como seres espirituais, ouvimos pelos ouvidos do espírito, né? Quer dizer, então é uma transmissão de pensamentos. E o nosso cérebro interpreta, então o espírito fala: ah, tu faz isso, tu faz aquilo. E nós interpretamos como eu faço isso, eu faço aquilo. Então nós interpretamos sempre na primeira pessoa, né? No eu. Tá? Então é assim que a gente tem que entender. E quando a gente ter, então, alguns pensamentos que não tem nada a ver com aquilo que a gente está pensando ou falando, muitas vezes esses pensamentos não são nossos, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. E essa nossa reflexão, ela é exatamente para isso, para que nós pensemos muito, né? Nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Para quê? Porque a gente sabe que através da afinidade, né, nós atraímos espíritos bons ou maus, com altas vibrações que nos dão alegria, que nos dão felicidade, ou espíritos de baixa vibração que nos fazem sentir raiva, que nos fazem ter ódio, ter inveja, ter mágoa, ter todos aqueles sentimentos negativos que só nos colocam para baixo. Uhum. Então, que nós possamos, através dessa pequena reflexão, desses poucos minutos que nós podemos prestar atenção um no outro, que nós compreendemos isso e possamos mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Para quê? Né? Para que assim nós possamos nos ajudar também os espíritos que estão à nossa volta e que com uma elevação maior, uma vibração maior, nós possamos então nos conectar com mais facilidade com Deus, através das orações, através das boas ações, através dos sentimentos nobres. E eu desejo, então, para finalizar essa nossa reflexão, só sentimentos bons, só pensamentos bons para todos vocês. E que os próximos dias sejam aqueles dias de alegria e de felicidade. Fiquem com Deus.